Nunca pensei que as palavras mais dolorosas da minha vida sairiam da boca da minha própria filha. Olá, meu nome é Márcia. Tenho 47 anos. E hoje vou compartilhar com vocês uma experiência que mudou completamente minha vida. Se você gosta de histórias reais e emocionantes como essa, por favor se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Adoro saber de onde vocês são. Era uma terça-feira comum de outubro de 2024. Eu havia preparado o jantar com todo carinho. Lasanha de frango, a preferida da família, salada verde fresquinha e aquele pão de alho que meu marido Roberto sempre elogiava. Depois de 25 anos de casamento e 22 anos sendo mãe da Isabela, eu ainda acreditava que nossa família era sólida, unida, feliz. Sentamos à mesa como sempre fazíamos. Roberto, meu marido de 50 anos, parecia distante, mexendo no celular mais que o normal. Isabela, nossa filha de 22 anos, estava particularmente séria. Tentei puxar assunto sobre os estudos dela, sobre o trabalho, sobre qualquer coisa que trouxesse um pouco de leveza ao ambiente que, por algum motivo, sentia pesado. Foi quando comentei sobre uma pequena reforma que queria fazer na cozinha. Nada demais. Apenas trocar algumas prateleiras antigas. Isabela me olhou com uma frieza que nunca havia visto antes. E disse, com uma calma assustadora: "Mãe, você está aqui porque esta é a sua casa. Não porque você é bem-vinda." O garfo escorregou da minha mão e caiu no prato com um barulho que ecoou pela cozinha silenciosa. Senti como se alguém tivesse dado um soco no meu estômago. Roberto não disse uma palavra. Apenas continuou comendo como se nada tivesse acontecido. "O que você quer dizer com isso, Isabela?" Perguntei, minha voz tremendo. "Exatamente o que eu disse. Você mora aqui porque esta casa é sua, mas isso não significa que sua presença seja desejada." Cada palavra era como uma lâmina cortando meu coração. Esta era a menina que eu segurei nos braços durante noites de febre, que ensine a andar, a ler, que consolei em cada desilusão amorosa. Como chegamos a este ponto? O resto do jantar passou em um silêncio ensurdecedor. Recolhi os pratos com as mãos tremendo, tentando processar o que havia acontecido. Naquela noite, deitei ao lado de Roberto, mas senti como se estivesse sozinha na cama. Ele fingiu dormir rapidamente, mas eu sabia que estava acordado. Passei a madrugada inteira olhando para o teto, tentando entender onde errei como mãe. Será que fui muito rígida? Muito presente? Muito ausente? As perguntas martelavam na minha cabeça sem parar. No dia seguinte, Roberto saiu cedo para o trabalho, como sempre. Isabela havia dormido na casa de uma amiga. Pelo menos foi o que disse. Sozinha naquela casa que de repente parecia estranha, tomei uma decisão. Precisava conversar com meu marido sobre o comportamento da nossa filha. Talvez ele tivesse notado algo que eu não percebi. Talvez soubesse de algum problema que Isabela estava enfrentando e que justificasse tamanha crueldade. Precisava de respostas. Precisava entender o que estava acontecendo com minha família. Quando Roberto chegou do trabalho naquela noite, eu estava determinada. Íamos ter uma conversa séria, como não tínhamos há muito tempo. Eu precisava do meu marido, do pai da minha filha, para me ajudar a entender e resolver essa situação. Mas o que descobri naquela conversa foi algo que jamais, em meus piores pesadelos, poderia ter imaginado. Quando Roberto chegou do trabalho naquela quarta-feira, eu estava na sala esperando por ele. Havia ensaiado mentalmente como começaria a conversa durante todo o dia. Precisava entender o que estava acontecendo com nossa filha, e ele era a única pessoa que poderia me ajudar. "Roberto, precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem no jantar", disse assim que ele colocou a pasta no sofá. Ele me olhou com uma expressão estranha, quase culpada. "Ah, sobre a Isabela? Olha, Márcia, você sabe como os jovens são. Fase difícil." "Fase difícil?" Senti a irritação crescendo. "Roberto, nossa filha me disse que eu não sou bem-vinda na minha própria casa. Isso não é fase, isso é crueldade." Ele suspirou pesadamente e foi até a cozinha pegar um copo d'água. Eu o segui, determinada a não deixar o assunto morrer. Havia algo no comportamento dele que me incomodava, uma hesitação que não era normal. "Roberto, você precisa me ajudar a entender o que está acontecendo."
A Isabela não falou isso do nada. Será que ela está passando por algum problema? Namorado? Faculdade? Ele evitava meu olhar, mexendo nervosamente no copo. O silêncio se prolongou até se tornar desconfortável. Foi quando percebi que suas mãos tremiam levemente. Roberto? Insisti. O que você não está me contando? Ele finalmente me encarou e vi algo em seus olhos que me assustou. Culpa. Culpa pura e cristalina. Márcia. Começou, mas parou, passando a mão pelo cabelo. Olha, talvez seja melhor eu ser honesto com você. Meu coração disparou. Honesto sobre o quê? Eu tenho conversado com a Isabela. Sobre você. Sobre nossa família. Senti o sangue gelar nas veias. O que você quer dizer com isso? Roberto apoiou-se na bancada da cozinha, como se precisasse de sustentação para continuar. Nas últimas semanas tenho dito algumas coisas para ela. Sobre como você é controladora. Sobre como ela merece mais liberdade em casa. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você falou mal de mim para nossa filha? Não foi falar mal. Ele se defendeu rapidamente. Foi apenas abrir os olhos dela. Márcia, você tem que admitir que às vezes é muito rígida, muito presente. A Isabela já é adulta. Senti como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. Roberto, você está me dizendo que influenciou nossa filha contra mim? Que a encorajou a me desrespeitar? Ele baixou a cabeça. Eu só queria que ela entendesse que não precisa aceitar tudo que você impõe. Que ela tem direitos nesta casa também. Direitos? Minha voz saiu mais alta que pretendia. Roberto, eu nunca neguei direito algum à nossa filha. Eu a criei com amor. Dediquei minha vida a ela. Mas você sempre quis controlar tudo. Ele explodiu. Horários, amizades, até a cor do cabelo dela você opinava. A garota se sentia sufocada. Lágrimas começaram a queimar meus olhos. 25 anos de casamento, 22 anos criando nossa filha juntos, e agora descobria que meu próprio marido estava me sabotando. Por quanto tempo? Perguntei, minha voz saindo como um sussurro. O quê? Por quanto tempo você vem fazendo isso? Falando contra mim para nossa filha? Roberto hesitou novamente. Alguns meses. A revelação me atingiu como um raio. Meses. Por meses meu marido vinha sistematicamente destruindo minha relação com minha filha, plantando sementes de ressentimento, me pintando como uma vilã. Como você pôde fazer isso comigo, Roberto? Como você pôde usar nossa filha contra mim? Eu não usei ela contra você. Ele tentou negar, mas sua voz não soava convincente nem para ele mesmo. Olhei para o homem com quem dividi mais da metade da minha vida adulta e de repente ele parecia um completo estranho. Quantas outras coisas ele estava escondendo de mim? Quantas outras facadas pelas costas eu havia levado sem nem perceber? Roberto, disse com uma calma que não sabia de onde vinha. Acho que você tem muito mais a me contar do que isso. A expressão em seu rosto me confirmou que eu estava certa. Havia muito mais por trás desta traição, e eu estava determinada a descobrir toda a verdade. A expressão no rosto de Roberto me disse tudo o que eu precisava saber. Havia muito mais escondido por trás daquela confissão inicial, e eu sentia que estava apenas arranhando a superfície de uma verdade muito mais dolorosa. Roberto, repeti, minha voz firme apesar do tremor interno. Você vai me contar tudo. Agora. Ele se afastou da bancada e começou a andar de um lado para o outro na cozinha, como um animal enjaulado. Suas mãos tremiam visivelmente, e ele evitava meu olhar a todo custo. Márcia, talvez seja melhor deixarmos essa conversa para outro momento. Não, cortei bruscamente. Chega de mentiras, Roberto. Chega de me tratar como idiota. Você manipulou nossa filha contra mim por meses, e agora vai me explicar por quê. Ele parou de andar e me encarou pela primeira vez desde que começamos a conversar. Havia algo diferente em seus olhos, uma frieza que eu nunca havia visto antes, como se uma máscara estivesse finalmente caindo. Tá bom, Márcia. Você quer a verdade? Vou te dar a verdade. Senti meu coração acelerar.
Parte de mim não queria ouvir o que viria a seguir, mas sabia que precisava. Eu quero o divórcio, disse ele, simples assim, como quem comenta sobre o tempo. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Depois de 25 anos, ele disse isso com a mesma naturalidade que pediria para trocar de canal na televisão. Há quanto tempo? Consegui perguntar. Anos. Há anos eu quero sair deste casamento, Márcia. Mas havia obstáculos. Obstáculos? Minha voz saiu rouca. Roberto suspirou e se apoiou novamente na bancada. A casa, Márcia. Esta casa. Eu sabia que na separação seria difícil conseguir ficar com ela, já que foi herança dos seus pais. E havia a Isabela para pensar. Comecei a entender o horror do que estava ouvindo. Você usou nossa filha. Eu precisava que ela entendesse que você não era a mãe perfeita que fingia ser. Que você era controladora, rígida, que tornava a vida dela difícil. Se ela ficasse do meu lado no divórcio, eu teria mais chances de ficar com a casa. Senti náusea subindo pela garganta. Roberto, você está me dizendo que destruiu minha relação com minha filha para conseguir uma casa? Não foi só isso, ele se defendeu. Eu realmente acredito que você é muito controladora com ela. Apenas enfatizei essas características. Mostrei a Isabela como seria melhor para ela se eu cuidasse das coisas. Como você cuidasse das coisas? Repeti, incrédula. Sim, eu seria um pai mais liberal, mais compreensivo. Ela teria mais liberdade, menos regras. Eu seria o pai legal que deixa ela fazer o que quer. A frieza calculista por trás de cada palavra me deixou sem fôlego. Este homem havia passado meses sistematicamente envenenando minha filha contra mim. Não por amor paternal, mas por ganância, por uma casa, por conveniência. E funcionou, não foi? Continuou ele, quase com um tom de satisfação. Ela começou a te questionar mais, a se irritar com suas regras, a me ver como o aliado dela contra você. Lágrimas finalmente escaparam dos meus olhos. Como você pôde ser tão cruel? Como você pôde usar nossa filha dessa forma? Cruel? Roberto riu amargamente. Cruel é viver 25 anos preso em um casamento que não me faz feliz. Cruel é fingir amar alguém todos os dias. Eu apenas encontrei uma saída. Uma saída que envolvia destruir a relação entre uma mãe e sua filha. A relação de vocês estava destinada a ter problemas mesmo. Eu apenas acelerei o processo. Olhei para aquele homem e de repente tudo fez sentido. Os últimos meses de frieza, as conversas sussurradas que paravam quando eu entrava na sala, a mudança gradual no comportamento de Isabela. Tudo havia sido orquestrado friamente pelo homem que eu amava e em quem confiava completamente. Há mais alguma coisa que você precisa me contar, Roberto? Perguntei, enxugando as lágrimas. Ele hesitou por um momento e vi que havia, sim. Muito mais. Márcia, começou, mas sua coragem falhou. Fala logo, exigi. Eu não estou sozinho nessa decisão. E foi nesse momento que percebi que o pesadelo estava apenas começando. Eu não estou sozinho nessa decisão. As palavras de Roberto ecoaram na cozinha como uma sentença de morte. Senti meus joelhos fraquejarem e tive que me apoiar na mesa para não cair. O que você quer dizer com isso? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. Roberto passou a mão pelo rosto, como se finalmente estivesse cansado de fingir. A máscara do marido dedicado havia caído completamente, revelando um estranho cruel e calculista. Márcia, há alguém em minha vida. Há um tempo. Cada palavra era como uma lâmina atravessando meu peito. 25 anos de casamento, de confiança, de construção de uma família juntos, e agora descobria que tudo era mentira. Há quanto tempo? Minha voz saiu como um sussurro. 2 anos. 2 anos. Enquanto eu cozinhava para ele, cuidava da casa, me preocupava com nosso casamento e nossa filha, ele estava com outra mulher. Enquanto eu dormia ao lado dele todas as noites, ele sonhava com outra pessoa. Quem é ela? Roberto hesitou. Isso importa? Importa sim. Eu tenho o direito de saber quem destruiu minha família. É a Sandra, da contabilidade do escritório. Sandra. Eu a conhecia. Uma mulher mais nova,
solteira, sem filhos. Havíamos conversado algumas vezes em festas da empresa. Ela sempre foi simpática comigo, sabendo o tempo todo que estava destruindo minha vida pelas costas. E todo esse plano com a Isabela? Perguntei, sentindo a raiva crescer junto com a dor. Foi ideia dela, na verdade. A frieza na voz dele me chocou ainda mais. Sandra disse que seria mais fácil se eu conseguisse que a Isabela ficasse do meu lado. Que uma filha adulta apoiando o pai seria crucial no processo de divórcio. Vocês dois planejaram isso juntos? Usar minha filha contra mim? Não foi usar. Ele tentou se defender novamente. Foi estratégia. Sandra me ajudou a entender como mostrar a Isabela seus defeitos como mãe. Meus defeitos? Senti a voz sair mais alta, carregada de indignação. Sim, Márcia. Você é controladora, possessiva. Sandra me fez ver como você sufoca as pessoas ao seu redor. A Isabela merece ter um pai que a entende, que dá liberdade a ela. Liberdade para fazer o quê, Roberto? Para beber? Para chegar em casa de madrugada? Para abandonar os estudos? Isso é ser pai? É ser um pai que confia na filha. Ele gritou de volta. E o plano era exatamente o quê? Insisti, querendo ouvir toda a verdade. Conseguir que nossa filha me odiasse, pedir o divórcio e ficar com a casa? Roberto se calou por um momento, e vi que eu havia acertado em cheio. A casa vale muito, Márcia. Sandra pesquisou, e com a valorização do bairro, ela vale quase 1 milhão. Seria um bom começo para nossa nova vida juntos. Nossa nova vida. Ele já havia planejado toda uma vida com outra mulher, enquanto eu continuava acreditando em nosso casamento. E você realmente achou que isso funcionaria? Que eu simplesmente aceitaria ser expulsa da minha própria casa? Não expulsa, ele corrigiu. Você poderia ficar com o apartamento da sua mãe no centro. Sandra achou que seria uma divisão justa. Sandra achou. Esta mulher que eu mal conhecia havia decidido onde eu deveria morar depois que minha família fosse destruída. Roberto, disse, minha voz agora estranhamente calma. Você tem ideia do que fez? Você destruiu nossa filha psicologicamente, usou ela como peão em um jogo sujo, mentiu para ela sobre quem eu sou como mãe. Você envenenou a mente dela contra mim por meses. Eu liberei ela da sua influência tóxica. Minha influência tóxica. Comecei a rir, mas era uma risada amarga, sem humor. Roberto, eu dediquei minha vida a vocês dois. Trabalhei meio período para poder cuidar melhor da casa e da Isabela. Cozinhei, limpei, cuidei de vocês quando estavam doentes. Vibrei com cada conquista, consolei em cada decepção. E isso é influência tóxica? Ele não respondeu. Apenas me olhou com uma expressão que misturava desafio e culpa. Sabe o que é realmente tóxico, Roberto? É um pai que usa a filha como arma contra a mãe. É um marido que trai por 2 anos enquanto a esposa confia cegamente nele. É um homem que destrói uma família inteira por ganância. Peguei minha bolsa na mesa e caminhei em direção à porta. Aonde você vai? Perguntou. Resolver isso da forma certa. Você quer guerra, Roberto? Então vai ter guerra. Mas não vou deixar você destruir minha filha no processo. Quando saí de casa naquela noite, eu não era mais a mesma Márcia que havia entrado naquela conversa. Eu era uma mulher que finalmente havia visto a verdadeira face de seu marido e estava disposta a lutar por sua dignidade e por sua filha. Eles haviam mexido com a pessoa errada. Saí de casa naquela noite com uma determinação que não sentia há anos. A traição de Roberto havia sido como um balde de água fria que finalmente me acordou de uma ilusão de 25 anos. Mas agora, com a mente clara, eu precisava agir estrategicamente. Dirigi até a casa da minha irmã Helena, que morava a 2 quadras de distância. Era quase 22 quando toquei a campainha, mas eu precisava de alguém em quem confiar completamente. E Helena sempre foi minha rocha nos momentos difíceis. Márcia, o que aconteceu? Perguntou assim que abriu a porta, vendo meu estado. Contei tudo para ela. Cada palavra cruel de Roberto, cada detalhe do plano diabólico que ele e Sandra haviam arquitetado, a manipulação sistemática da nossa filha. Helena me ouviu em silêncio, sua expressão ficando mais indignada a cada revelação. Esse desgraçado! Explodiu quando terminei. Márcia, você não pode deixar isso passar. Ele usou a Isabela,
Manipulou uma menina de 22 anos contra a própria mãe. Eu sei, Helena. E é por isso que estou aqui. Preciso da sua ajuda para fazer isso direito. Passamos a madrugada planejando. Helena, que trabalha como assistente jurídica há 15 anos, me deu conselhos preciosos. Na manhã seguinte, quinta-feira, fui direto ao escritório do doutor Carlos Mendonça, um dos melhores advogados de família da cidade. Senhora Márcia, disse o Dr. Carlos depois que relatei toda a situação. O que seu marido fez é extremamente grave. Manipulação psicológica, alienação parental. Temos elementos fortes aqui. Mas e a casa, doutor? Ele acha que tem direito a ela. O advogado sorriu pela primeira vez desde que começamos a conversar. Sua casa foi herança dos seus pais, correto? Você tem a escritura? Sim, tenho todos os documentos. Então seu marido não tem direito legal algum sobre ela. A casa é exclusivamente sua. Ele pode até tentar alegar benfeitorias feitas durante o casamento, mas considerando a manipulação que exerceu sobre sua filha, dificilmente um juiz aceitaria. Senti um alívio imenso. Roberto havia mentido sobre seus direitos legais, provavelmente para me intimidar. E sobre a manipulação da nossa filha? Isso é alienação parental, senhora Márcia. É crime. Podemos entrar com representação criminal contra ele, além da ação de divórcio. Saí do escritório do advogado com uma pasta cheia de documentos para providenciar e uma sensação de que finalmente estava retomando o controle da minha vida. Mas havia algo mais que eu precisava fazer antes de qualquer processo legal. Parei em uma loja de eletrônicos e comprei um pequeno gravador digital. Se Roberto queria jogar sujo, eu precisava de provas concretas de tudo o que ele havia confessado. Voltei para casa no final da tarde, antes de Roberto chegar do trabalho. Coloquei o gravador no bolso da minha blusa e esperei. Quando ele chegou, fui direto ao ponto. Roberto, preciso que você me conte tudo novamente. Sobre a Sandra, sobre o plano com a Isabela, sobre tudo. Ele me olhou desconfiado. Por que você quer ouvir isso de novo? Porque preciso entender completamente o que vocês fizeram com minha filha. Preciso saber cada detalhe para poder tentar reparar o dano psicológico que causaram nela. Roberto, provavelmente sentindo-se culpado ou querendo se justificar, repetiu tudo. Confessou novamente sobre Sandra, sobre os 2 anos de traição, sobre como eles haviam planejado usar Isabela contra mim. Falou sobre as conversas que teve com nossa filha, sobre como deliberadamente distorceu situações para me fazer parecer uma mãe controladora e cruel. Sabe, Márcia, disse ele no final, talvez seja melhor para todos nós que isso acabe logo. Você fica com o apartamento da sua mãe, eu fico com a casa, e a Isabela pode escolher com quem quer morar. E você realmente acha que vai ficar com a minha casa? Perguntei, mantendo a voz calma. Nossa casa, Márcia. É conjugal, tenho direitos. Sorri pela primeira vez em dias. Roberto, você está muito enganado sobre seus direitos. E está mais enganado ainda se acha que vou deixar você continuar destruindo nossa filha. Desliguei o gravador no bolso. Tinha tudo o que precisava. O que você quer dizer com isso? Levantei-me da cadeira e o olhei nos olhos. Quero dizer que o jogo mudou. Você brincou com fogo, Roberto, e agora vai se queimar. Peguei meu celular e liguei para o Dr. Carlos. Doutor, é a Márcia. Tenho as provas que conversamos hoje. Podemos dar início aos procedimentos. A expressão no rosto de Roberto mudou completamente. Pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Márcia, o que você está fazendo? Estou me defendendo, Roberto. Estou protegendo minha filha. E estou te mostrando que subestimou completamente a mulher errada. Era hora de Roberto descobrir quem eu realmente era quando alguém tentava destruir minha família. O medo nos olhos de Roberto era quase palpável quando desliguei o telefone do Dr. Carlos. Durante 25 anos, ele havia me visto como a esposa submissa, a mulher que aceitava tudo em silêncio, que colocava a família acima de tudo. Agora, pela primeira vez, ele estava vendo quem eu realmente poderia ser quando provocada. Márcia, vamos conversar com calma. Tentou ele, mas sua voz tremia. A hora da conversa passou, Roberto. Você teve meses para ser honesto comigo. Meses para pensar nas consequências do que estava fazendo com nossa filha.
Peguei meu laptop e comecei a acessar nossa conta bancária conjunta. Roberto observava cada movimento meu com crescente pânico. O que você está fazendo? Protegendo meus direitos. Respondi sem levantar os olhos da tela. Dr. Carlos me orientou sobre as primeiras providências. Transferi todo o dinheiro da conta conjunta para minha conta pessoal. Não era muito, cerca de R$ 15.000, mas era nosso fundo de emergência, que Roberto provavelmente planejava usar para começar a vida nova com Sandra. Você não pode fazer isso. Esse dinheiro é nosso. Era nosso, Roberto. Até você decidir trair nossa família. Fechei o laptop e o encarei. E isso é só o começo. Subi para nosso quarto, que em algumas horas deixaria de ser nosso, e comecei a retirar as roupas dele do guarda-roupa, jogando tudo em malas abertas na cama. Márcia, para com isso. Você enlouqueceu? Enlouqueci? Parei de dobrar as camisas e ri. Roberto, você manipulou nossa filha de 22 anos contra mim por meses, destruiu minha relação com ela, traiu nosso casamento por 2 anos, mentiu sobre ter direitos sobre minha casa, e eu é que enlouqueci. Continuei empacotando suas coisas com uma eficiência que surpreendia até a mim mesma. Cada peça de roupa jogada na mala representava anos de mentiras, anos de fingimento, anos de uma vida que nunca foi real. Para onde eu vou? Perguntou ele numa voz quase infantil. Para onde quiser, Roberto. Para a casa da Sandra, para um hotel, para a casa da sua mãe. Não é mais problema meu. Márcia, você não pode me expulsar de casa. Parei o que estava fazendo e o encarei com uma frieza que não sabia que possuía. Sua casa? Esta casa que você quer tanto é minha, Roberto. Herança dos meus pais. Você não tem direito legal algum sobre ela. Mentiu até sobre isso para me intimidar. Vi o exato momento em que ele percebeu que todos os seus planos haviam desmoronado. A expressão de superioridade desapareceu completamente de seu rosto. Dr. Carlos já está preparando os papéis do divórcio. Continuei, fechando a primeira mala. E também uma representação criminal por alienação parental. Sabia que o que você fez com a Isabela é crime? Criminal? Sua voz saiu como um sussurro assustado. Usar uma filha menor de idade como arma contra a mãe é alienação parental, Roberto. Pode dar cadeia. Ela tem 22 anos. Não é menor de idade. Mas a manipulação psicológica começou quando ela ainda estava se formando como adulta. Dr. Carlos me explicou que isso agrava ainda mais a situação. Fechei a segunda mala e a joguei no chão ao lado da primeira. Roberto estava parado no meio do quarto, parecendo completamente perdido. Você tem 1 hora para sair da minha casa, disse, olhando diretamente em seus olhos. 1 hora? Márcia, seja razoável. Razoável? Senti a raiva explodir novamente. Razoável seria você não ter traído nossa família. Razoável seria você não ter usado nossa filha como peão no seu jogo sujo. Razoável seria você ter terminado o casamento honestamente, sem destruir psicologicamente uma menina de 22 anos. Peguei as malas e as joguei escada abaixo. O barulho ecoou pela casa como um trovão. Se você não sair em 1 hora, vou chamar a polícia. E acredite, depois de tudo que você fez, eles vão ficar do meu lado. Roberto desceu atrás de mim, desesperado. Márcia, vamos pensar com calma. Podemos resolver isso de forma civilizada. Civilizada? Ri amargamente. Roberto, você passou 2 anos planejando nas minhas costas como destruir minha vida. Nada do que você fez foi civilizado. Abri a porta de entrada e coloquei as malas na varanda. 58 minutos, disse olhando o relógio. E a Isabela? O que você vai falar para ela? Vou contar a verdade. Algo que você deveria ter feito há muito tempo. Minha voz estava firme, mas por dentro, meu coração se partia pensando em minha filha. Ela vai saber exatamente quem é o pai que idolatra. Roberto pegou as malas com as mãos tremendo. Na porta, virou-se para mim uma última vez. Márcia, você vai se arrepender disso. O único arrependimento que tenho, Roberto, é não ter descoberto quem você realmente era há muito mais tempo. Fechei a porta e encostei as costas nela, finalmente permitindo que as lágrimas caíssem. Não estava chorando por Roberto. Estava chorando pela mulher ingênua que fui durante 25 anos e pelo que ainda estava por vir.
porque eu sabia que a parte mais difícil ainda estava por começar. Reconquistar o amor e a confiança da minha filha. Não havia se passado nem 3 horas desde que Roberto saiu de casa quando meu celular tocou. O nome Isabela piscava na tela e meu coração disparou. Sabia que este momento chegaria, mas não estava preparada para enfrentá-lo tão cedo. Atendi no terceiro toque. Alô? Mãe! A voz de Isabela estava carregada de desespero, lágrimas e raiva. O que você fez? O que diabos você fez? Respirei fundo. Sabia que Roberto havia corrido para contar sua versão dos fatos, provavelmente pintando-se como vítima da minha loucura súbita. Isabela, onde você está? Estou aqui no apartamento da Sandra com o papai. Ele me contou tudo. Como você enlouqueceu. Como você o expulsou de casa. Como você roubou o dinheiro dele. Sandra. Claro que ele havia corrido direto para os braços da amante, levando nossa filha junto para usar como escudo emocional. Isabela, preciso que você venha para casa. Precisamos conversar. Conversar? Ela riu, mas era uma risada amarga, cheia de dor. Mãe, você expulsou meu pai de casa. Você pegou o dinheiro dele. Você destruiu nossa família. Cada palavra era como uma punhalada no peito. Roberto havia trabalhado tão bem na cabeça dela que Isabela realmente acreditava que eu era a vilã da história. Isabela, as coisas não são como seu pai contou. Não são? Então você não expulsou ele de casa hoje? Não pegou todo o dinheiro da conta conjunta? Não contratou um advogado para processá-lo? Tecnicamente, ela estava certa sobre os fatos, mas não sabia o contexto por trás de cada ação. Filha, eu fiz tudo isso, mas você não sabe por quê. Sei sim, porque você é controladora, porque você não consegue aceitar que eu cresci, que não preciso mais da sua proteção sufocante. O papai me explicou tudo. Senti as lágrimas queimarem meus olhos. Ouvir minha filha falando comigo com tanto ódio, defendendo o homem que a havia manipulado contra mim, era mais doloroso do que toda a traição de Roberto. Isabela, por favor, venha para casa. Deixe eu explicar. Explicar o quê? Como você sempre quis controlar minha vida. Como você nunca me deu liberdade. Como você sempre tratou o papai mal. Eu nunca tratei seu pai mal, Isabela. Nunca. Mentira. Ele me contou como você sempre reclamava de tudo. Como nunca estava satisfeita com nada que ele fazia. Como você o fazia se sentir inferior. Cada palavra era uma nova mentira que Roberto havia plantado na cabeça dela. Durante meses, ele havia construído uma versão alternativa da nossa realidade, onde eu era a esposa cruel e ele, o marido sofredor. Isabela, escuta o que você está dizendo. Você realmente acredita que eu tratava mal seu pai? Você viu isso nos últimos 22 anos? Houve uma pausa do outro lado da linha. Por um momento, pensei que talvez ela estivesse refletindo. Eu via você sempre cobrando coisas dele. Sempre insatisfeita. Cobrar que ele ajudasse em casa, que participasse da sua educação, que fosse presente como pai e marido. Isso é tratar mal? É controle, mãe. Você sempre quis controlar tudo e todos. A lavagem cerebral estava tão profunda que ela não conseguia mais distinguir cuidado de controle, amor de possessividade. Isabela, me responde uma coisa. Quantas vezes eu te impedi de fazer algo que você realmente queria? Várias. Você sempre... Não. Me dá exemplos concretos. O que exatamente eu te proibi de fazer? Outro silêncio. Ela estava lutando para encontrar exemplos porque, no fundo, sabia que nunca fui uma mãe autoritária. Você sempre opinava sobre tudo. Minhas roupas, meus amigos, meus horários. Opinar é diferente de proibir, filha. E sobre horários, você sempre chegou na hora que quis. Mesmo quando eu me preocupava. Porque o papai me defendia. Ele sempre me deu liberdade. Aí estava. Roberto havia se posicionado como o pai legal que dava liberdade, contrastando com a mãe chata que se preocupava. Uma manipulação clássica. Isabela, você quer saber por que eu expulsei seu pai de casa? Porque você é louca. Porque ele me traiu. Por 2 anos. Com a Sandra, a mulher em cuja casa você está agora. Silêncio total do outro lado da linha. Mentira, disse finalmente, mas sua voz estava menos convicta.
E sabe o que mais? Todo esse tempo que você achou que ele estava te defendendo de mim, ele estava na verdade te usando. Usando você como arma contra mim para conseguir ficar com a casa no divórcio. Isso não é verdade. Papai me ama. Ele sempre me protegeu de você. Isabela, ele confessou tudo ontem à noite. Tenho gravado. Você gravou ele? Gravei cada palavra. Cada confissão sobre como ele e Sandra planejaram usar você contra mim. Cada mentira que ele plantou na sua cabeça. Cada manipulação. Podia ouvir sua respiração pesada do outro lado da linha. Você está mentindo para me afastar dele. Estou tentando te salvar dele, Isabela. Ele destruiu você psicologicamente, filha. Te fez acreditar que sua mãe, que te criou com todo o amor do mundo, era sua inimiga. Eu odeio você, gritou ela, e desligou. Fiquei parada na sala, segurando o telefone, sentindo como se meu mundo tivesse desabado completamente. Roberto havia vencido. Tinha conseguido roubar minha filha de mim. Mas eu não ia desistir. Não da minha Isabela. Não depois de 22 anos de amor incondicional. Peguei o gravador e o laptop. Era hora de mostrar à minha filha quem seu pai realmente era. Passei a noite inteira sem dormir, ouvindo repetidamente a gravação da confissão de Roberto. Cada palavra dele era uma prova irrefutável da manipulação cruel que havia exercido sobre nossa filha. Sabia que Isabela precisava ouvir isso, mas também sabia que seria devastador para ela descobrir que o pai que idolatrava havia usado ela como peão em um jogo sujo. Na manhã seguinte, sexta-feira, tentei ligar para Isabela várias vezes, mas ela não atendia. Mandei mensagens, mas foram todas ignoradas. Roberto havia conseguido convencê-la de que eu era a vilã, e agora ela estava completamente fechada para qualquer contato comigo. Por volta das 10h, decidi ir até a faculdade dela. Sabia que ela tinha aula de literatura às 11h nas sextas-feiras. Se não conseguia falar com ela por telefone, teria que encará-la pessoalmente. Cheguei ao campus e esperei na saída da sala de aula. Quando Isabela me viu, sua expressão se transformou imediatamente em raiva e desprezo. — O que você está fazendo aqui? Perguntou, tentando passar por mim. — Isabela, por favor, me dá 5 minutos. Só 5 minutos. Não tenho nada para falar com você. Mas eu tenho algo para te mostrar. Segurei delicadamente seu braço. Algo que vai explicar tudo. Ela se soltou bruscamente. Não me toca. Você expulsou meu pai de casa, destruiu nossa família, e agora quer que eu te escute? Algumas pessoas começaram a nos olhar. Isabela percebeu e ficou constrangida. Isabela, vamos conversar no meu carro. Não quero fazer uma cena aqui na sua faculdade. Ela hesitou por um momento, provavelmente pensando em como seria embaraçoso se eu fizesse um escândalo ali. 5 minutos. Só 5. Caminhamos em silêncio até meu carro. Isabela entrou reluctante e cruzou os braços, sua linguagem corporal gritando resistência. Mãe, seja rápida. Tenho outra aula daqui a pouco. Respirei fundo e peguei o gravador digital. Isabela, quero que você escute algo. É uma conversa que gravei com seu pai anteontem à noite. Você gravou ele? Sua voz estava cheia de indignação. Que tipo de pessoa faz isso? O tipo de pessoa que precisa se defender de mentiras. Por favor, só escuta. Apertei play. A voz de Roberto preencheu o carro. Eu quero o divórcio. Há anos eu quero sair deste casamento, Márcia. Mas havia obstáculos. A casa, Márcia. Esta casa. Eu sabia que na separação seria difícil conseguir ficar com ela. E havia a Isabela para pensar. Eu precisava que ela entendesse que você não era a mãe perfeita que fingia ser. Vi o rosto de Isabela ficar pálido. Suas mãos começaram a tremer levemente. Nas últimas semanas, tenho dito algumas coisas para ela. Sobre como você é controladora. Sobre como ela merece mais liberdade em casa. Eu só queria que ela entendesse que não precisa aceitar tudo que você impõe. Para, sussurrou Isabela. Mas eu continuei. Ela precisava ouvir tudo. Há alguém em minha vida. Há um tempo, 2 anos. É a Sandra. Da contabilidade do escritório. Foi ideia dela, na verdade. Sandra disse que seria mais fácil se eu conseguisse que a Isabela ficasse do meu lado.
Que uma filha adulta apoiando o pai seria crucial no processo de divórcio. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela. Ela estava ouvindo a confissão completa de como havia sido manipulada, usada, transformada em arma contra sua própria mãe. Sandra me ajudou a entender como mostrar a Isabela seus defeitos como mãe. A casa vale muito, Márcia. Sandra pesquisou. E com a valorização do bairro, ela vale quase 1 milhão. Seria um bom começo para nossa nova vida juntos. Para! Para isso! Isabela gritou, cobrindo os ouvidos com as mãos. Desliguei o gravador e a olhei. Minha filha estava completamente destruída, tremendo, chorando, com a expressão de quem acabara de descobrir que toda a sua realidade era mentira. Isabela, ele me usou? Sua voz saiu como um sussurro quebrado. Tudo o que ele me disse sobre você eram mentiras? Não tudo, filha. Eu realmente me preocupo muito com você. Realmente dou opiniões sobre sua vida. Mas é porque te amo, não porque quero te controlar. 2 anos, ela repetiu, absorvendo a informação. Ele estava com essa mulher há 2 anos? Sim. E planejando usar você contra mim todo esse tempo. Isabela colocou as mãos no rosto e começou a chorar descontroladamente. Mãe, o que eu fiz? O que eu disse para você? Como pude ser tão cruel? Meu coração se partiu vendo minha filha assim. Estendi os braços para ela, e dessa vez ela não recuou. Caiu no meu colo como uma criança pequena, chorando e pedindo perdão. Desculpa, mãe. Desculpa por tudo que disse. Desculpa por acreditar nele. Desculpa por te magoar tanto. Não é sua culpa, amor, disse, acariciando seu cabelo. Você foi manipulada por alguém em quem confiava. Não é sua culpa. Mas eu deveria ter percebido. Deveria ter questionado. Isabela, ele é seu pai. Era natural que você confiasse nele. Nenhuma filha espera que o próprio pai a use como arma contra a mãe. Ficamos ali, no carro, abraçadas, chorando juntas. Eu pela dor de quase ter perdido minha filha, ela pela descoberta devastadora de quem seu pai realmente era. Mãe, disse finalmente, levantando a cabeça. O que fazemos agora? Agora reconstruímos nossa relação, filha. E você decide se quer confrontar seu pai ou simplesmente se afastar dele. Isabela enxugou as lágrimas e me olhou com uma determinação que não via há meses. Eu quero confrontá-lo. Quero que ele saiba que descobri tudo. Era a minha filha voltando. A menina forte e decidida que eu havia criado estava de volta. Isabela enxugou as lágrimas e pegou o celular com as mãos ainda tremendo. Eu a observei discar o número do pai, a determinação crescendo em seus olhos a cada segundo que passava. Papai, disse quando ele atendeu. Sua voz estava firme, mas eu podia perceber a dor por trás dela. Preciso falar com você. Agora. Não conseguia ouvir o que Roberto dizia do outro lado, mas pela expressão de Isabela, ele estava tentando soar carinhoso e protetor, provavelmente perguntando se eu estava perturbando ela novamente. Não, papai. A mamãe não está me perturbando. Na verdade, ela me mostrou uma coisa muito interessante, uma gravação sua. Silêncio do outro lado. Imagino que Roberto tenha gelado naquele momento. Isso mesmo, papai. Eu ouvi tudo. Tudo. Isabela respirou fundo. Ouvi você confessando que me manipulou contra minha mãe. Ouvi sobre a Sandra, sobre os 2 anos de traição, sobre como vocês planejaram me usar no divórcio. Agora conseguia ouvir a voz de Roberto do outro lado, alta e desesperada, provavelmente tentando negar ou justificar. Não, papai, não tenta explicar. Não tenta mentir mais para mim. A voz de Isabela subiu de tom. Você me usou. Durante meses você envenenou minha cabeça contra a minha própria mãe. Lágrimas voltaram aos olhos dela. Mas agora eram lágrimas de raiva. Não de tristeza. Sabe o que mais me dói, papai? Não é nem a traição com a Sandra. É descobrir que o pai que eu idolatrava, que eu defendia com unhas e dentes, nunca existiu. Você criou uma personagem só para me manipular. Roberto estava falando algo sobre me proteger dele, sobre eu ser controladora. Isabela riu amargamente. Controladora? Papai, a mãe me deixou fazer tudo o que eu quis na vida. Quando eu quis fazer teatro aos 15 anos, e você achou bobagem, quem me apoiou?
Quando eu quis mudar de curso na faculdade, quem ficou do meu lado? Quando eu trouxe aquele namorado tatuado para casa e você fez cara feia, quem disse que o importante era eu ser feliz? Cada exemplo que ela dava era uma punhalada nas mentiras que Roberto havia plantado. Era minha filha se lembrando de quem eu realmente sempre fui como mãe. Não quero mais ouvir suas desculpas, gritou ela. Você destruiu minha relação com a minha mãe por ganância, por uma casa, por uma mulher que mal conheço. Roberto devia estar tentando falar sobre Sandra, porque Isabela explodiu novamente. A Sandra? A mulher que está aí do seu lado planejando como gastar a herança da minha mãe? A mulher que sugeriu usar uma filha de 22 anos como peão no seu jogo sujo? Essa Sandra? Olhei para minha filha e senti orgulho. Mesmo devastada, mesmo traída, ela estava mostrando a força e o caráter que sempre teve. Sabe o que você conseguiu, papai? Conseguiu me fazer dizer para a minha mãe que ela não era bem-vinda na própria casa. Conseguiu me fazer tratar mal a mulher que me criou com todo o amor do mundo. Conseguiu me transformar numa filha cruel e ingrata. Roberto estava tentando falar alguma coisa, mas Isabela o cortou. Não. Agora quem vai falar sou eu. 22 anos, papai. 22 anos a mãe se dedicou a mim. Trabalhou meio período para estar mais presente. Cozinhou minhas comidas favoritas quando eu estava triste. Ficou acordada a noite toda quando eu estava doente. Vibrou com cada conquista minha. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas sua voz permanecia firme. E você conseguiu me fazer acreditar que tudo isso era controle, que tudo isso era ruim. Conseguiu me fazer ver defeitos onde só havia amor. Houve uma pausa longa. Roberto devia estar tentando uma última cartada emocional. Ah, agora você quer apelar? Agora sou sua filhinha? Isabela riu sem humor. Papai, você perdeu o direito de me chamar assim no momento em que decidiu me usar como arma contra a minha mãe. Roberto disse algo sobre ela sempre poder contar com ele. Contar com você? Como, papai? Como eu posso confiar em alguém que mentiu para mim durante meses? Como posso acreditar em qualquer palavra sua sabendo que você é capaz de manipular a própria filha? Isabela olhou para mim e segurou minha mão. Sabe onde eu vou estar daqui para frente, papai? Vou estar ao lado da mulher que sempre me amou de verdade. Vou estar tentando reparar o dano que você me fez causar na única pessoa que nunca me traiu. Roberto disse algo sobre perdão. Sobre família. Família? Isabela quase gritou. Você destruiu nossa família. Não eu, não a mãe. Você, quando decidiu trair, quando decidiu mentir, quando decidiu me usar contra ela. A ligação estava chegando ao fim. Podia ver que Isabela estava emocionalmente exausta. Papai, não quero mais falar com você. Não agora. Talvez nunca mais. Preciso de tempo para processar o fato de que o pai que eu amava nunca existiu de verdade. Ela desligou o telefone e desabou no meu colo novamente, chorando. Mãe, me perdoa. Por tudo. Pela crueldade, pelas palavras horríveis, por ter duvidado do seu amor. Me perdoa. Já perdoei, meu amor. Sussurrei, abraçando-a forte. Você é minha filha. Meu amor por você é incondicional. Naquele momento, senti que finalmente tínhamos uma chance de reconstruir nossa relação. Mais forte do que nunca. Os dias que se seguiram àquela conversa no carro foram de cura gradual. Isabela decidiu ficar em casa comigo, longe do apartamento de Sandra onde Roberto havia se instalado. Precisávamos de tempo para reconstruir o que ele havia tentado destruir durante meses de manipulação sistemática. Na primeira noite, ela mal conseguiu dormir. Ouvi passos no corredor durante a madrugada e encontrei minha filha na cozinha, sentada à mesa com uma xícara de chá frio nas mãos, olhando para o vazio. Não consigo parar de pensar, disse quando me viu. Em cada conversa que tive com ele nos últimos meses. Agora vejo como cada palavra era calculada para me virar contra você. Sentei ao lado dela e segurei sua mão. Isabela, você foi vítima de uma manipulação muito sofisticada. Seu pai explorou sua confiança nele e seu amor por nossa família. Mas, mãe, algumas coisas que ele disse faziam sentido na época. Sobre você ser muito protetiva, sobre você dar muitas opiniões, ela me olhou com culpa. Parte de mim acreditou porque eu queria mais liberdade. E você tem razão de querer liberdade, filha.
Você é adulta. Mas existe uma diferença entre uma mãe que se preocupa e expressa opiniões e uma mãe controladora. Seu pai distorceu meu amor por você e o transformou em algo negativo. Passamos horas conversando naquela madrugada. Isabela me contou cada conversa que havia tido com Roberto, cada semente de dúvida que ele havia plantado. Era doloroso ouvir como ele havia sistematicamente desconstruído a imagem que ela tinha de mim. Mas também era necessário para entendermos a extensão do dano. Lembra quando você questionou minha opinião sobre aquele rapaz que você estava saindo há 3 meses? Perguntei. O Daniel, ela disse. E eu vi a compreensão surgir em seus olhos. Foi depois de uma conversa com o papai. Ele disse que você estava sendo possessiva, que não queria me ver feliz. E o que eu realmente disse sobre o Daniel? Isabela pensou por um momento. Você disse que ele parecia legal, mas que tinha notado que ele bebia demais quando saíam. Disse para eu tomar cuidado e que estava ali se eu precisasse conversar. E isso soou como possessividade na época? Não, admitiu ela, envergonhada. Na verdade, você estava certa sobre ele. Descobri depois que ele tinha problemas com bebida. Mas o papai me fez acreditar que você estava tentando controlar minha vida amorosa. Essas revelações se multiplicaram pelos dias seguintes. Cada situação que Roberto havia usado para me demonizar era recontextualizada, e Isabela ia percebendo como havia sido enganada. No sábado, ela me ajudou a cozinhar o almoço, algo que não fazíamos juntas há meses. Enquanto cortava legumes, disse de repente: Mãe, eu sinto muito por ter dito aquilo no jantar, sobre você não ser bem-vinda em casa. Isabela: Não, me deixa falar. Parou de cortar e me encarou. Essas palavras não saíram de mim. Saíram da manipulação dele. Mas ainda assim saíram da minha boca. E eu vou carregar isso para sempre. Filha, você estava sendo manipulada, mas eu deveria ter confiado em você. Em 22 anos de vida, você sempre foi minha maior defensora, minha maior apoiadora. Uma conversa com ele não deveria ter sido suficiente para me fazer questionar tudo isso. Larguei o que estava fazendo e a abracei. Isabela, pare de se culpar. Seu pai é um homem de 50 anos, com experiência de vida, que usou toda essa experiência para manipular você. Você era vítima, não cúmplice. Durante o almoço, ela fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Mãe, você ainda ama o papai? Pensei antes de responder, querendo ser completamente honesta. Eu amei o homem que pensei que ele era durante 25 anos. Mas descobrir quem ele realmente é, o que foi capaz de fazer com você, com nossa família, esse homem eu não consigo amar. Na verdade, esse homem me assusta. Para mim é pior, disse ela brincando com a comida no prato, porque agora não sei se o pai que eu amava algum dia existiu de verdade ou se sempre foi uma fachada. Talvez não saibamos nunca, filha, mas o que importa é que agora sabemos quem ele realmente é e podemos tomar decisões baseadas nessa realidade. No domingo, Roberto tentou ligar várias vezes. Isabela olhou para o telefone tocando e disse: Não estou pronta ainda. Talvez nunca esteja. Não precisa estar, amor. Você não deve nada a ele, especialmente depois do que fez. Naquela noite, enquanto assistíamos a um filme juntas no sofá, algo que não fazíamos há muito tempo, Isabela apoiou a cabeça no meu ombro. Mãe? Obrigada por não ter desistido de mim, por ter lutado para me mostrar a verdade, mesmo quando eu estava sendo cruel com você. Nunca desistiria de você, Isabela. Você é minha filha. Não importa o que aconteça, não importa quanto tempo leve, eu sempre lutaria por você. Eu sei disso agora. E é isso que torna tudo ainda mais doloroso. Saber que enquanto ele me usava, você só pensava em me proteger. Ficamos em silêncio, vendo o filme. Mas eu sabia que ambas estávamos pensando na mesma coisa. Tínhamos uma longa estrada pela frente para curar completamente as feridas que Roberto havia causado. Mas pelo menos agora estávamos caminhando juntas novamente. A relação entre mãe e filha que ele havia tentado destruir estava se reconstruindo, mais forte e mais consciente do que nunca. 6 meses se passaram desde aquela noite devastadora em que descobri toda a verdade sobre Roberto. Hoje, olhando para trás,
Posso dizer com certeza que foi o melhor e o pior momento da minha vida. O pior porque descobri que 25 anos do meu casamento foram baseados em mentiras, mas o melhor porque finalmente reconquistei minha filha e minha dignidade. Isabela e eu desenvolvemos uma relação completamente nova, mais madura, mais honesta, mais forte. Ela agora entende a diferença entre uma mãe que se preocupa e uma mãe controladora. Entende que quando eu dava opiniões ou fazia perguntas, era por amor, não por desejo de controle. Sabe, mãe, disse ela outro dia, enquanto tomávamos café na varanda, eu percebo agora como o papai me fazia sentir especial quando me defendia de você. Como se fosse nós dois contra você. Como se ele fosse meu aliado secreto. E como você se sente em relação a isso agora? Envergonhada. Porque era ele criando um problema que não existia só para aparecer como solução. Era pura manipulação emocional. O divórcio foi finalizado há 3 meses. Roberto tentou contestar alguns pontos, especialmente sobre a casa, mas com as gravações que eu tinha e o testemunho de Isabela sobre a manipulação que sofreu, o processo foi relativamente rápido. Ele não conseguiu nem mesmo uma parte dos móveis que queria. Sandra tentou me processar por difamação, quando eu contei para algumas pessoas do escritório sobre o caso. O advogado dela me mandou uma carta intimidatória, mas Dr. Carlos apenas riu quando mostrei para ele. Márcia, tudo que você tem são fatos documentados. Você não difamou ninguém, apenas expôs a verdade, disse ele. A carta de Sandra acabou no lixo, junto com qualquer respeito que eu ainda pudesse ter por ela. Roberto tentou se reaproximar de Isabela algumas vezes. Mandava mensagens no aniversário dela, no Natal, tentando parecer o pai carinhoso que nunca realmente foi. Isabela lia as mensagens para mim e sempre chegava à mesma conclusão. É estranho, mãe. Mesmo quando ele tenta ser carinhoso, parece falso agora. Como se ele estivesse representando o papel de pai amoroso. Mas eu consigo ver a atuação por trás. Isso é porque agora você sabe quem ele realmente é, filha. É difícil fingir que não sabe. No mês passado, encontramos Roberto e Sandra no shopping. Foi inevitável. Eles estavam saindo do cinema quando nós estávamos entrando. Isabela me segurou o braço, mas se manteve firme. Oi, filha. Tentou Roberto, com aquele sorriso forçado que eu agora reconhecia como falso. Roberto, respondeu Isabela friamente. Não o chamou de pai. Sandra tentou ser simpática. Oi, Isabela? Como você está? Minha filha a olhou de cima a baixo e disse: Estou bem, obrigada. Vivendo na casa que vocês tanto queriam roubar da minha mãe. O constrangimento no rosto de ambos foi visível. Roberto tentou falar alguma coisa sobre mal-entendidos, mas Isabela o cortou. Não foi mal-entendido, Roberto. Foi manipulação calculada. Existe diferença. Saímos de lá de cabeça erguida. E eu senti orgulho da mulher forte que minha filha se tornou. Nossa casa voltou a ser um lar de verdade. Isabela trouxe um namorado novo para conhecer há algumas semanas. Um rapaz educado, respeitoso, que estuda engenharia como ela. Quando eles foram embora, ela veio até a cozinha onde eu estava lavando louça. Mãe, o que você achou do Miguel? Achei ele muito gentil, educado. Parece te tratar bem. Só isso? Sorri. Isabela, você tem 22 anos. Se você gosta dele, se ele te faz feliz e te trata com respeito, isso é o que importa para mim. Não vai dar opiniões? Sugestões? Conselhos não solicitados? Ela brincou. Só se você pedir, respondi, rindo. Aprendi que confiar no seu julgamento é mais importante do que tentar controlar suas escolhas. Viu? Isso é ser uma mãe que ama, não uma mãe controladora. Levou tempo, mas agora eu entendo a diferença. Hoje, enquanto escrevo esta história, Isabela está na faculdade e eu estou planejando uma pequena reforma na cozinha, aquela que queria fazer há 6 meses e que gerou a primeira grande briga. Mas agora é diferente. Agora é minha casa, minha decisão, minha vida. Algumas pessoas me perguntam se não sinto raiva de Roberto. A verdade é que sinto pena dele. Ele perdeu uma família que o amava de verdade por ganância e egoísmo.
Agora vive com uma mulher que o incentivou a destruir a própria filha psicologicamente. Que tipo de futuro feliz eles podem ter, construído sobre tanto veneno? Eu e Isabela, por outro lado, temos algo que ninguém pode nos tirar. Uma relação baseada em amor verdadeiro, que sobreviveu à pior tempestade possível e saiu mais forte do outro lado. E isso, para mim, vale mais do que qualquer casa, qualquer dinheiro, qualquer satisfação pessoal que eu poderia ter. Minha filha está de volta. Minha vida está de volta. E pela primeira vez em 25 anos, sou completamente livre para ser quem realmente sou.